Agora eu pergunto, se você é filho, se você é filha de Deus, sabendo que Jesus também é filho, eu te pergunto, você pode ou não pode fazer as mesmas obras? Pode ou não? Gente, eu conheço muita gente mesmo, que vive tentando mudar o outro o tempo inteiro, irmãos. E eles nunca perceberam que a única pessoa que de fato eles têm o poder para transformar é a si mesmo. Eu conheço muita gente que deseja transportar um monte de lugar, ressuscitar mortos, curar os enfermos, atrair para si prosperidade. Mas elas não entenderam ainda que o maior poder e a maior evidência de que a fé tem crescido em você é a transformação de si mesmo. É uma alteração no seu comportamento. É uma alteração na sua fala. É uma alteração na sua forma de vestir. Eles até querem andar em fé, mas eles desconsideram o alerta do apóstolo Paulo que diz: a fé que você tem, tenha para ti mesmo. E eu poderia acrescentar: a fé que você tem, tenha a partir de você mesmo. É a partir de você que você vai construir o mundo à sua volta. Não tente mudar nada além de você mesmo. Porque isso certamente não vai valer a pena. Comece por uma mudança e uma transformação radical na sua vida. Nós estamos falando sobre a fé, a vitória que vence o mundo. Cada uma das nossas lives vira uma ministração poderosa, né, no fortalecimento de cada um de vocês para enfrentar esses dias, né, de calamidade no mundo, né, no mundo. Estamos vivendo uma pandemia mundial e você vai poder contar a sua história dizendo: eu passei por isso sem ser afetado. Por quê? Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos aqueles que são nascidos de Deus, o que é nascido de Deus os protege e logo o maligno não o toca. Todos aqueles que são nascidos de Deus, aquele que é nascido de Deus os protege. Todos aqueles que nasceram de novo, nasceram de Deus, Jesus, que é nascido de Deus, nos protege. E o maligno não nos toca, né? De jeito nenhum. E nós, obviamente, nascemos de novo para vencer o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vejam, eu comecei essa live falando algo bem interessante. Existem pessoas que querem mudar todo mundo, né? Nós falamos um pouco sobre isso de manhã. Quer mudar o cônjuge, quer mudar o pastor da igreja, quer mudar o líder. Ele quer mudar, ele tem opinião para mudar tudo, mas nunca muda a si mesmo. Ele só tem os olhos para quem está fora e nunca para si mesmo. Nunca faz uma autoanálise. Eu quero começar com um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 5. O apóstolo Paulo diz assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Ele diz: examinem-se a si mesmos. Examinem-se a si mesmos. Não é examinar o outro, irmãos. É examinar a si mesmo. Veja, quando eu faço questionamento do tipo: como eu posso amar alguém que faz isso? Eu já estou examinando o próximo. Presta atenção para ver se não é isso. Como eu posso fazer isso se meu patrão faz aquilo? Eu estou examinando o meu próximo. Como eu posso agir dessa maneira se a minha esposa é assim? Como eu posso fazer isso se na minha igreja eu não tenho isso? Veja, eu estou examinando a todo mundo menos a mim mesmo. Existem duas ações que todo crente precisa ter na vida. Duas ações. E se ele fizer essas duas ações durante a sua vida, ele terá uma vida super bem sucedida. Quem quer saber quais são essas duas ações? Quem quer falar para mim aí? Quem quer saber? Quero contar hoje. São duas ações simples que, se você fizer, você tem meio caminho andado para ter uma vida bem sucedida. Duas ações apenas. Dois princípios simples. Duas coisas simples que você pode fazer, que você pode ter uma vida bem sucedida. Quem quer saber aí? Quem quer saber? Diga: eu quero, eu quero. Se falar eu quero, eu conto. Vai, não é só eu não, tem que ser eu quero. Vai lá. Janderson diz eu quero. Josi Silva diz eu quero. Marlene Val diz eu. Claudinha Frois diz eu. Zuleide acabou de entrar. Eu quero, Pedro Pacífico. Bom, são duas ações apenas. A primeira delas é julgar. Você precisa
aprender a julgar. E a segunda ação é amar. Duas ações simples: julgar e amar. Se você aprender a fazer essas duas coisas na direção correta, você vai ter uma vida super bem sucedida. Amar e julgar. Julgar e amar. Amar e julgar. Pode escrever aí. Camila já colocou. Julgar e amar. Pastor misericórdia. Como é que é isso? É que você precisa todos os dias julgar a si mesmo e amar ao próximo. O que você não pode é inverter a ordem, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eles julgam todo mundo e amam o seu próprio ventre. Eles julgam todo mundo e amam apenas a si mesmos. Se você aprender a fazer essas duas coisas na direção correta, você vai ser bem sucedido. Você precisa amar ao seu próximo e você precisa julgar a si mesmo. Veja, quanto mais paramos de julgar a nós mesmos, ou quanto mais paramos de julgar ao próximo e amar ao próximo, mais devemos parar de amar a nós mesmos e julgarmos a nós mesmos. É isso que precisa acontecer. Veja, o apóstolo Paulo diz: examine-se a si mesmos, ou julguem a si mesmos. Verifique se estão praticando aquilo que afirmam crer. Verifiquem se vocês estão de fato praticando aquilo que vocês afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Veja, ser aprovado é um exercício de autoexame. Ser aprovado é um exercício constante do autoexame, para ver se você de fato está andando naquilo que você diz que crê. Veja, eu comecei dizendo o seguinte: tem muita gente que quer mudar todo mundo, irmãos. Ele quer mudar o próximo e ele não entendeu que ele só tem poder para mudar a si mesmo. Ele não tem poder para mudar o outro. Tem gente que quer transportar um monte de lugar. Tem gente que quer ressuscitar mortos e curar enfermos. E ainda não entendeu que o extraordinário crescimento da fé é demonstrado quando há mudança em si mesmo. É quando você primeiro é afetado. É quando a tua vida é afetada. Aleluia. Olhe os seus comportamentos e pare de olhar o comportamento alheio. Por quê? Porque Paulo disse o seguinte, em Romanos capítulo 4, verso 19. E sua fé... Aliás, não é Romanos 4, 19, perdão, é Romanos 14, 22. Ele diz: você tem direito às suas convicções. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados em fazer algo que consideram corretos. Veja, e outra tradução é: a fé que você tem, tenha para você. A fé que tens, tenha para você mesmo. Veja, a gente às vezes está ouvindo uma palavra e está pensando no outro. Você nunca passou por isso, eu tenho certeza absoluta que você nunca passou por isso, de você estar ouvindo uma mensagem dizendo: ah, fulano, se tivesse aqui, rapaz, olha aí, fulano, e se ele estiver do lado, a gente dá futuca, fala assim: ouve aí, ouve aí. Você nunca passou por isso, né? Por que quando a gente recebe uma palavra, a gente no primeiro exame não faz um autoexame? Como eu estou? Como isso afeta a minha vida? Deixa eu te contar uma coisa interessante. Quando eu comecei o meu ministério, o pastor Manassés Guerra, que é meu pastor, ele disse assim: Marcelo, todas as vezes que você pregar, escute a sua mensagem, faça uma autocrítica. Eu dizia: é mesmo. E eu comecei a fazê-lo, eu comecei a olhar, e eu comecei a perceber que as minhas pregações eram muito mais para mim do que para os outros. Eu queria mostrar e provar o quanto eu sabia da palavra e não abençoar a vida das pessoas que me ouviam. E eu comecei a ouvir, disse: rapaz, está errado. E aí comecei a mudar a minha forma. E hoje,
o meu ensino, não importa se eu prego a mesma coisa, não importa se eu repito 4, 5 vezes a mesma palavra aqui. O que me importa é pelo Espírito eu saber se você entendeu, se você recebeu, isso vai mudar a tua vida. Aleluia. Mas você acredita que tinha gente que ia fazer a autoanálise da própria mensagem e dizia assim, nessa mensagem eu arrasei, hoje eu arrebentei. Será que você só consegue ver o seu próprio umbigo? Sabe, enquanto ainda existirem pessoas que dizem assim, mas como eu posso fazer isso se fulano? Enquanto houver o se fulano, isso mostra que você não está entendendo a tua natureza não. Veja, nós falamos aqui que a fé opera pelo amor. Amor é a própria natureza de Deus. A fé faz parte dessa natureza. Só que ela sai de mim quando eu ouço a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra e penetra o meu espírito. Raciocina comigo. Se a palavra é espírito e ela opera dentro do meu coração para gerar poder, para manifestar a glória de Deus, eu te pergunto, onde é que esse poder afeta primeiro? Dentro ou fora? Responde essa para mim. Se a fé do Espírito é do coração e ela se manifesta quando eu ouço a palavra que é Espírito, essa manifestação de poder precisa primeiro se manifestar dentro ou fora? Dentro. Claro que é dentro. Bom, então se não está tendo mudança de vida para você, não vai haver mudança de vida a partir de você. Vou dizer de novo. Se não tem mudança de vida em você, não vai haver mudança de vida a partir de você. Você não me conhece, você não me conheceu antes, mas se você tivesse me conhecido antes, hoje você poderia dar testemunho e dizer, eu sei quem ele era e eu sei o quanto ele está diferente. E é porque essa palavra tem afetado primeiro dentro de mim e mudando as minhas características fora, que eu estou podendo alcançar você. Deu para entender? Se eu fosse alguém que não tivesse mudanças aqui, você não recebia a palavra que eu pregava. Né? Agora veja, isso para a gente poder julgar os outros é fácil. E para julgar nós mesmos? Você está pregando para muitos. Você está fazendo lives, você está dando conselhos. Mas e o que essa palavra está fazendo em você? O que é que essa palavra está fazendo em você? Porque a Bíblia diz que a fé que você tem que ter para si mesmo. E não para afetar os outros. A palavra que gera fé, ela deve afetar a minha vida primeiro. Eu tenho que parar de ficar analisando o que o outro está fazendo. Isso é julgar o próximo. A Bíblia condena você julgar o próximo. A Bíblia manda você amar o próximo. Veja que amar e julgar não se combinam. Vou te mostrar. João, capítulo 3, você conhece, verso 16. João 3,16. Você vai ver que julgar e amar não se afinizam. Ele diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, que é a resposta do amor. Ele diz, Deus amou o mundo que deu seu filho para que o mundo seja salvo por meio dele. Porque Deus enviou seu filho no mundo não para julgar, mas para salvar ou para amar. Deu para entender isso? Aleluia. Veja, é uma fé que tens para ti mesmo. Eu tenho que parar de julgar o próximo. Eu tenho que amar o próximo com todos os seus defeitos. Pastor, como é que eu consigo amar ao próximo com todos os meus defeitos? É quando a fé primeiro estiver operando em mim. Porque é a mesma fé que eu uso para ser curado, é a mesma fé que eu uso para perdoar, para relevar, para ter empatia, para ter paciência, para esperar o outro crescer. A mesma fé. É a mesma fé que opera para todas as coisas.
Então veja, se ela sai de mim manifestando isso, ela vai alcançar os outros. Mas se ela não afeta a minha vida, ela não vai ter poder para afetar outro. Se a fé que eu digo que tenho não afeta a minha vida, ela não tem poder nenhum para afetar ninguém. A fé é minha. Se a fé é minha, primeiro ela tem que afetar a mim. Por que vai afetar os outros? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, algumas pessoas ainda, por má interpretação bíblica, acabam querendo usar a fé que tem sobre a vida alheia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico, tá bom? As pessoas dizem assim, ó, meu marido não é salvo, meus filhos estão no mundo, mas eu estou firme na promessa. Que promessa? A promessa que diz que creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Porque está escrito, o senhor sabe, né? Lá em Atos 16:31 está escrito: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Quem disse isso foi Paulo e Silas na prisão, quando aquele carcereiro ficou desesperado porque as cadeias se abriram, as correntes se quebraram. Ele pediu luz, disse, todo mundo fugiu. Ele disse, calma, ninguém fugiu. E quando ele viu que ninguém tinha fugido, ele disse, o que é que me falta para ser salvo? E Paulo respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo e então será salvo, tu e tua casa. Bom, pastor, se isso está escrito, eu posso ouvir, crer com o coração, confessar com a minha boca, e a minha casa será salva por meio dessa promessa. Mas olha a sequência do texto que você vai entender o que aconteceu. Ele diz assim, então, pregaram a palavra do Senhor e a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Veja, Paulo, pelo Espírito, disse, essa noite será salvo tu e tua casa. Mas para que fosse salvo aquele carcereiro e toda a sua casa e toda a sua família, necessário foi que Paulo pregasse a palavra para o carcereiro e para toda a sua família. Se o carcereiro ouviu a mensagem e toda a família ouviu a mensagem, cada um desenvolveu a sua própria fé para serem salvos. Entendeu isso? Então veja, a salvação é gerada por meio da fé, mas cada um tem a sua própria fé individualmente. Mesmo o carcereiro desejando a salvação de toda a família, foi necessário Paulo pregar para todo mundo, para que todo mundo fosse salvo. Agora veja, você pode até crer ou desejar, a palavra melhor é desejar que toda a sua família seja salva, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, a minha também. A minha família toda seja salva, né? Graças a Deus a minha família em primeiro grau toda é salva. Mas o desejo do meu coração é que toda a minha família em segundo grau, terceiro grau seja salvo. Mas para isso, não basta apenas eu ficar declarando vai ser salvo, eu vou ter que agora ir lá e pregar a palavra. E para que eu pregue a palavra, primeiro a fé precisou operar em mim. Precisou fazer diferença na minha vida, porque a minha família me conhece mais do que ninguém. Por que normalmente a família tem mais dificuldade de ser alcançada por nós? Porque a família sabe quem nós somos, e se não houver mudança, eles não acreditam não. Essa fé de boca é conversa fiada. Né? Por que toda a minha família hoje, toda a minha família de primeiro grau, me respeitam como o seu pastor? Eu sou o mais novo da minha casa. Meus pais têm 80 anos cada um. Meus irmãos são todos mais velhos do que eu. Meu irmão mais velho é 11 anos mais velho que eu. Depois a minha irmã, que foi para o Senhor esse ano. Depois a minha outra irmã, que é 5 anos mais velha do que eu. Eu sou mais novo. Eu sou mais novo. Mas hoje toda a minha casa me tem como seu pastor. Por quê? Porque houve mudança na minha vida, eles sabem quem eu era. Não adianta eu querer demonstrar para eles o poder fora se o poder não opera dentro. Aleluia. Então receba essa palavra, faça com que ela produza a fé necessária para uma transformação primária em você, na sua vida. Como é que eu sei que eu estou mudando? Quando você mudar o comportamento, quando você mudar a sua forma de falar. Né? O apóstolo Paulo tinha toda a razão quando lá em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz, se você quiser desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai ter que se desconfigurar do mundo e se reconfigurar na palavra.
Ou seja, ouça a palavra, produza a fé e você vai ser transformado. E essa transformação vai levar você a desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por esse prisma, é por esse aspecto, né? Eu não posso querer impor a minha fé sobre a vontade alheia, né? O máximo que eu posso fazer, irmãos, é amar as pessoas. Esse é o meu comportamento desejável diante de Deus. É isso que eu preciso todos os dias. Então, todos nós recebemos uma medida da fé, mas a manifestação dessa fé é diferente em medidas. Todos nós temos a mesma porção de fé, mas veja, o que determina o tamanho da minha fé? Primeiro, conhecimento da palavra. Esse é o primeiro ponto que determina o tamanho da minha fé. É o tamanho do meu conhecimento. Se o teu conhecimento da palavra é pouquinho, a tua fé não faz grande coisa não. Se o teu conhecimento da palavra é bem pouquinho, a tua fé não faz... E eu não estou dizendo de conhecimento do tanto que você lê, eu não estou falando do tanto que você conhece decorado, eu estou falando de revelação da palavra. Eu estou falando de conhecer de verdade, receber com mansidão e crer naquilo que recebeu. Se o teu conhecimento é pouco, a tua fé faz bem pouquinho. Aleluia. Não é o quanto você sabe que está escrito, mas é o quanto você sabe do que você está escrito aqui. Quando você recebe para si mesmo esse poder, essa palavra. Então veja, a porção de fé que nós temos é igual para todas, mas a manifestação dessa porção é diferente, e uma das coisas que determinam é o conhecimento. Segundo ponto, é do que eu conheço, o quanto eu penso. Pastor, tem diferença? Tem diferença. Eu conheço pessoas, irmãos, que ele está aqui falando um monte de bobagens, piada, imoralidade, e você diz, não, vamos falar da palavra, ele diz, vamos. Aí ele para e começa a falar e ele te diz tudo que está escrito. Ele sabe, mas ele não medita. Ele medita nas coisas do mundo. Lembre de Pedro quando falou com Jesus, não, Jesus, tu jamais serás morto naquela cruz. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então é possível que eu, mesmo tendo essa medida de fé que todo mundo tem, tenha conhecimento bíblico, mas não medite no conhecimento que eu tenho. É possível. É possível. E isso impede o agir de Deus, a operação da fé na tua vida. Impede. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é praticar essas verdades. Tem gente que tem o conhecimento, ele até medita, mas não tem coragem de colocar em prática. Falta ousadia. É impedido pelos sentimentos. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, e ela dizia assim para mim, olha, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, mas não consigo. Eu digo, como é curioso. Eu fiz, me dá um exemplo. Ela disse, por exemplo, em determinado momento eu sei que eu tenho que chegar, falar o que eu penso, eu tenho que abraçar, eu tenho que dizer, me perdoe, mas eu não consigo. Por quê? Porque está preso em sentimentos, nas emoções, enredado, amarrado nos sentidos dos sentimentos. Aleluia. Ou você não conhece gente assim? Talvez você seja assim. Eu sempre digo o seguinte, Jesus disse o seguinte, João 14:12. Quem conhece? Vou fazer uma enquete agora, né? Enquanto eu faço a enquete, você aperta o coração. Vai lá, aperta o coração aí e compartilha para si enquanto eu faço a enquete. A enquete é o seguinte, sem olhar na Bíblia, o que está escrito com as suas palavras em João 14:12 e o que Jesus quis dizer. Vai lá, quem lembra? É um versículo que devia estar na ponta da sua língua. João 14:12. A Júlia Andrade já colocou aí, ó. Tá certinho, é isso aí. Conhecimento, meditação, prática da palavra. Conhecer, pensar, meditar e praticar. Isso mesmo. Quem sabe está escrito em João 14:12? E o que Jesus quis dizer? Tá colando aí, né? Acabou de entrar. Um abraço aí para minha sogra. Não, sua mãe. E para minha mãe. Minha mãe também tá aí, ó. Ê, dona Cici, beijo no seu coração. Tá lá na Bahia, viu, gente? Viajou ontem. Já tá lá
na casinha dela, viu? Tá em paz, tá bem, graças a Deus. Um beijo, minha mãe, pra senhora. Ninguém falou não, né? Eu vou falar. João 14:12 diz assim, Jesus disse, em verdade vos afirmo, que aquele que crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Veja, Jesus disse, aquele que crê em mim, estamos falando de fé. Estamos falando de quê? Fé. Aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Veja, por que Jesus afirmou isso? E isso é uma verdade. Jesus disse, aquele que crê em mim, para aqui um pouquinho. O que é que acontece quando nós cremos em Jesus? Nunca tinha ouvido falar, alguém pregou Jesus para mim, falou do Evangelho, falou de Cristo, e eu disse, eu creio em Jesus. O que é que acontece? Quem pode me dizer? Quando Jesus foi pregado para você e você creu em Jesus, o que aconteceu? Está escrito, quem não sabe, lá em João capítulo 1, verso 14. Quem sabe dizer? Vamos lá, gente. José Mesquita disse, foi salvo. Foi salvo, claro. Ele disse, Jesus veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, a saber, a todos os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus diz, aquele que crê em mim, eu pego que João falou antes, aquele que crê em mim, recebe poder para ser filho, como eu sou filho. Por isso, logo, se você recebeu poder para ser filho e Jesus era filho, você agora pode fazer o mesmo que Jesus fez, porque você está na mesma condição que ele. É por isso que Jesus afirmou, aquele que crê em mim, vai nascer de novo, vai se tornar filho, e vai poder fazer as mesmas coisas que eu faço. Agora eu pergunto, se você é filho, se você é filha de Deus, sabendo que Jesus também é filho, eu te pergunto, você pode ou não pode fazer as mesmas obras? Pode ou não? Farão também as mesmas obras que eu faço. Eu pergunto, você pode ou não pode fazer as mesmas obras? Pois bem, posso fazer as mesmas obras. Quem respondeu primeiro foi José Wellison, tá aí? É ele? Não sei. Bom, eu acho que era, mas enfim. Se você pode fazer as mesmas obras, eu quero que agora você me dê exemplos dessas mesmas obras que Jesus fez. Quem pode me dar um exemplo extraordinário de uma obra que Jesus fez? Quem pode me falar aí? Eu sei que são muitos. Quem pode me falar alguns aí? Vai falando aí, vai dando sugestões de obras que Jesus realizou. Quem pode falar? Ressuscitar mortos, claro. Ressuscitar mortos, cura, sim, claro, cura. Ressuscitar mortos, cura. Curou, claro, também. Curou, tá aí também. Oh, Juiz de Fora falou, perdoou. Que coisa boa. Cura, operou milagres. Transformou água em vinho, curar. Ensinar, lindo também. Expulsar demônios, maravilha. Curou, claro. Perdoar, disse a Tainá. Perdoou, disse a Rafaela. Multiplicou pães. Cuidou, disse a Marcela Routier. Cláudia Almeida disse amar. Pronto, já mataram a charada. Veja, quando a gente pensa em fazer obras maiores, fala a verdade que o que vem na tua cabeça primeiro não é fazer milagre. Mas eu te pergunto, Jesus viveu a vida toda fazendo milagre? Foi só milagre que ele fez? Porque quando a Bíblia diz que nós temos a mesma capacidade de fazer o que ele fez, porque agora somos como ele é, isso quer dizer que a gente pode ter a mesma vida que ele teve. E a mesma vida que ele teve não foi só realizando milagre não, gente. Eu poderia dividir a obra de Cristo em dois aspectos aqui fáceis. Um dos aspectos da obra de Cristo é a manifestação de poder, sim. Realizar milagres. Ele fez, como você citou aí, e você pode fazer também todos esses milagres. Mas outro aspecto da obra de Cristo foi o seu caráter. Como ele andou. E eu vou dizer, primeiro se manifestou o caráter. A primeira ação da fé de Cristo, do poder de Deus em Jesus, se manifestou nele e não para os outros. Então veja,
eu tenho as obras de poder e eu tenho as obras do caráter. Agora eu pergunto, nós gostamos de imitar a Cristo e temos que imitar porque podemos fazer as mesmas obras que Ele. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil eu imitar de Cristo? As obras de poder ou as obras de caráter? O que é mais fácil eu imitar no comportamento de Jesus? São as obras de poder ou as obras do caráter dele? O que é mais fácil eu imitar? Camila Santiago diz que é as obras de poder. De fato é a obra que nós imitamos. Nós colocamos as mãos, nós falamos em nome de Deus, levanta, sai demônio. A gente faz. E temos a autoridade do nome de Jesus para fazê-lo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Imitar de fato, a gente só pode imitar o caráter. A gente não tem como imitar o poder. Por quê? Porque o poder não está no nosso controle. O poder é do Espírito. Né? Agora, andar em amor, perdoar, amar o próximo, levantar o caído, usar de misericórdia com as pessoas, isso está no nosso poder. Ninguém nos impede de fazer isso. Ninguém coloca um esparadrapo na nossa boca nos impedindo de pedir perdão, por exemplo. Né? Ninguém amarra as nossas mãos de maneira que a gente não possa dar um abraço em alguém. Não é verdade? Tudo isso está liberado. Não tem limites. A Bíblia diz que quanto a isso não tem lei. Você pode andar no Espírito tanto que você quiser. Você pode abraçar, amar, ter mansidão. Quanto a isso não tem limite, não tem lei. Não tem. Mas eu te pergunto, você faz? Você realiza isso? Aleluia. Então primeiro precisamos realizar isso em nós. Onde está no nosso controle. Né? Aleluia. O poder para ressuscitar mortos que Jesus utilizou foi o mesmo poder que ele utilizou para perdoar aquela mulher em adultério. Foi o mesmo poder. Manifesto no seu caráter. Aleluia. Vamos usar a fé primeiro em nós. Né? Vamos realizar essas obras em nós primeiro. É, pastor, porque eu vou dizer, viu? Andar como Jesus andou é quase impossível. E você não acha impossível ressuscitar um morto? Você está doido de orar por um morto? Você não acha impossível levantar um paralítico? Você bota a mão na cabeça do paralítico. Então pelo menos tente andar em amor. Pelo menos tente. Como você tenta curar enfermos. Tente andar em amor. Tente manifestar essa fé pelo caráter. Né? Do mesmo jeito como você quer ver o poder manifestando assim para ensinar, primeiro, manifeste esse poder para amar, para perdoar, para deixar para lá, para esquecer a ofensa, para não lembrar mais da ofensa. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Pessoas estão em crescimento, inclusive eu, inclusive você, qualquer um de nós estamos em crescimento, em plena expansão. Crescemos, avançamos todos os dias. Estamos crescendo. E temos que ter paciência, irmão. Tem que ter paciência, a gente vai errar. Deixa eu dizer, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar. Agora, se eu não plantar na tua vida o amor, se eu não plantar na tua vida a misericórdia, como é que eu vou colher de você misericórdia? Né? Só sabe o poder da misericórdia aquele que um dia precisa dela. É por isso que é melhor você plantar hoje, porque no dia que você precisar, você vai precisar colher. Todos nós vamos errar. Né? O pastor Bud Wright, ele dizia algo que parece tão simples. E depois desses anos todos eu venho meditando nisso que ele fala, e o Senhor me trouxe mais luz ainda sobre isso. Ele diz assim, olha, quando um bebê faz cocô na calça, desculpa a expressão que eu estou usando aqui, mas bebê é menos nojento. Mas quando um bebê faz cocô na fralda, você não joga o bebê fora com fralda e tudo porque ele cagou. Sim ou não? Quando um bebê faz o cocô na fralda, suas necessidades na fralda, você joga o bebê com fralda e tudo fora porque ele está fedendo? Joga o bebê fora com a fralda e tudo? Hã? Não. O que é que você faz? Quem pode me responder o que é que você faz? Quando o bebê faz suas cacas, né, suas necessidades na fralda, o que é que você faz? Hein? O que é que você faz?
Quem pode me dizer? Joga a fralda fora e faz o quê? E limpa o bebê. Limpa o bebê e joga a fralda fora. Claro! A gente limpa o bebê e joga a fralda fora. O problema é que muitos de nós estão jogando os bebês fora e guardando a fralda. Misericórdia, pastor, diga isso não. Digo. Guarda a fralda. Sabe pra quê? Pra quando alguém chega pra você e diz assim, rapaz, e fulano? Cadê fulano? Vocês vem cá que eu quero lhe mostrar. Vem cá. Olha ali, ó. Tá ali na estante a fralda. Olha a bosta que ele fez ali, ó. Foi por isso que ele foi embora. A gente dá linha nas pessoas. Ainda guarda a fralda pra mostrar e justificar o porquê que você jogou a pessoa fora. Deixa eu te dizer, ficar lembrando do que o outro fez de errado é guardar a fralda suja. Ficar lembrando da ofensa que o outro fez com você é ficar guardando bosta. Desculpa a expressão que eu estou usando. Esquece, joga fora a fralda. Ó, se guardar. Fede. Tá fedendo. A pessoa tá perto de você e você fica, que fulano fez isso comigo, que Beltrano fez aquilo comigo, que fulano não sei o quê. Você ficou sabendo que fulano fez isso comigo. Fulano, rapaz, fez aquilo. Fulano fez aquilo outro. E o povo diz, ficar perto dessa pessoa, bicho, não sei o que ela tem. Fede. Até ela mesmo diz, depois que ela fala, todo mundo diz, vocês estão sentindo fedor aqui? Deve ser a boca, perto do nariz. Para de falar dos outros. Para de apontar o problema dos outros. Joga fora a fralda fora. Esquece. Todo mundo erra. Você não quer saber? Eu vou te dizer, eu já errei, meu filho. E já errei feio. Precisei ser perdoado. Talvez você não, talvez você tenha nascido já glorificado. Aleluia. Mas eu não. Eu já errei. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Talvez seja dia hoje de você limpar os bebês e jogar as fraldas fora. Deus está nos chamando hoje para um conserto, né? Estou percebendo pelo Espírito que Deus está chamando pessoas aqui para esquecer o passado. Deus está pensando, olha, está lhe chamando hoje para esquecer. Joga fora a fralda que você guardou. Vai lá na estante da consciência e vê quantas fraldas sujas tem lá. Faz uma limpa hoje. Joga fora. Estamos crescendo, irmãos. Esse é o motivo pelo qual estamos no mundo. Se já estivéssemos perfeitos, já tínhamos... Você não parou para pensar que Jesus foi embora, não? Para não pensar disso, não. Ele foi aperfeiçoado naquilo que sofreu. Aí morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e foi glorificado. E aí ele ficou aqui? Não, foi para lá. Se você já tivesse perfeito, você já tinha ido para lá. Estamos aqui porque precisamos crescer. Eu estou em pleno crescimento. Não sei você, mas eu estou crescendo todo dia. E tendo que esquecer, irmão, muitas vezes tem que jogar fora a fralda e limpar bebê. Joga a fralda fora, limpa bebê. Joga a fralda... E eu, de vez em quando, tenho que ser limpo também, ó. Vai limpar também. Todo mundo aqui está no mesmo barco, caminhando, sendo aperfeiçoado. E sabe qual é o único sabão suficiente para tirar essa caatinga? Palavra. Palavra. A palavra é o único sabão suficiente para tirar, ó, a caatinga. Aleluia.
Aleluia! A gente precisa descer do salto, ser mais humilde, irmãos. Humildade. Humildade, queridos. Humildade. Reconhecer nossas limitações. Isso não é fraqueza, irmão. Nós sabemos aquele que nos fortalece por dentro. Nós sabemos, mas também temos imperfeições. Estão sendo tratadas. O importante é você não ficar preso com essas coisas do passado. Levanta a cabeça. Sabe por que a gente fica com medo do passado? Porque a gente tem medo do que o povo vai pensar da gente. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Atente-se para si mesmo. A fé que tenha para ti mesmo. Usa a fé a teu favor, usa a palavra a teu favor, usa a palavra para o teu crescimento, usa a palavra para teu avanço, usa a palavra, irmãos. A palavra de Deus, ela é remédio eficaz para a nossa própria vida. Primeiro em nós. A palavra primeiro precisa afetar a minha vida para depois afetar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Essa palavra vai ficar salva, graças a Deus, porque essa palavra salva a minha vida. Todas as vezes que eu falo sobre isso, salva a minha vida de novo. Salva de novo. Salva de novo. Porque a gente fica carregando isso, daí a pouco tem uma fralda lá suja, a gente está carregando o bafo. Pai do Senhor, irmão, porra, desmaiou. De tanto bafo velho que carrega. Né? Tanta fralda velha suja que está dentro. Hoje é dia de Deus fazer limpeza. Eu quero ouvir testemunhos. Vamos ser sinceros. Hoje de manhã nós falamos sobre a fé sincera. Vamos ser sinceros, irmão. Calça a cara, diz, irmão, me perdoa. Eu pensei mal de você, irmão. Olha, eu carreguei uma fralda suja sua faz tempo. Lhe joguei no lixo, lhe desconsiderei. Hoje é dia de fazer isso. Deus está nos chamando para isso. Vamos começar, vamos zerar, vamos limpar tudo. Vamos deixar limpo. Vamos deixar tudo limpinho. Aleluia. Vamos deixar tudo zerado. Para que Deus possa realmente fazer uma obra grande na nossa vida, irmão, na minha vida, na tua vida. Na vida de todos nós. Aleluia. Porque só assim vamos crescer. Só assim vamos avançar. Só assim vamos realmente alcançar, irmãos, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O que Deus fez na minha vida. Quero contar o testemunho aqui do nosso querido Jusinei, né? Ele fala o que a palavra de Deus fez na sua vida. Jusinei, que sempre nos acompanha, trabalha conosco também, lá no Verbo Café, está sempre aí junto conosco, né? E ele escreve o seu testemunho, eu quero ler para você. E se você não mandou, eu recebi alguns testemunhos hoje. Amanhã nós vamos ler mais testemunhos. Se você não mandou o seu testemunho ainda dá tempo. Escreve lá no direct, manda escrito o teu testemunho com base no que a palavra fez em mim nesses dias. O que a palavra tem feito na minha vida. Eu vi a Vanessa falando, eita, nunca mais eu vou esquecer dessa pregação. Bom, um bom momento de você escrever um testemunho, né? Sobre aquilo que a palavra fez em você. Daquilo que Deus vai fazer nessa noite. Que eu sei que Deus está mexendo em coisas aí dentro aí. Eu sei, porque sei pelo Espírito que Deus hoje está sacudindo gente aí, né? Olha, irmãos, eu conheço pessoas que tinham tudo. Eu vou ler, justamente, calma. Tinham tudo para ter uma vida feliz, mas fica guardando fralda suja. Coisas pequenas, tão pequenas, insignificantes, frente a tudo que Deus já fez por nós. Antes de você reclamar de alguém, pense no que Deus fez por você. Pense aonde você ia parar. Sabe, essa semana eu conversando com 2 alunos do Rema, na verdade 2 alunos do Rema que estão conosco aqui durante essa quarentena, né? A Fabiana, minha filha espiritual, e a Aninha Lino, também minha filha espiritual, as duas estavam aqui, e eu conversando com elas, ela disse, pastor, o que é sofrer eternamente? Como é que é isso? Acaba quando? Eu digo, nunca. Como assim, pastor, nunca? Eu digo, olha, as pessoas que morrem hoje sem Cristo já vão para o inferno sofrer. E depois do juízo vão ser jogadas num lago de fogo e enxofre. E vão ficar lá eternamente. O espírito nunca deixa de existir. Pensa num tormento. Uma dor de dentro de um dia dói, é ruim. Uma dor de dentro de 2 dias. Pense em você ficar num lago de fogo e enxofre eternamente. Sabe o que é eternamente?
Se você pensar nisso, você vai pensar menos no que as pessoas fizeram com você. Veja do que Deus te livrou. Para coisas tão pequenas, tirar você da paz, da alegria do Senhor. Gente, vamos fazer uma vida melhor. A gente tem tudo para ter uma vida melhor, só depende da gente. A fé que tem, tenha para nós mesmos. Jucinei conta o seu testemunho, ele diz o seguinte, que durante essa quarentena ele tem crescido em fé, tem aprendido muito em Deus. Boa noite, pastor Marcelo. Meu nome é Jucinei, trabalho no Verbo Café e ajudo na igreja. Trabalho também no evangelismo da igreja. Pastor, no tempo dessa quarentena eu tenho crescido e recebido a palavra, tenho me dedicado a criar novos hábitos, ler livros, e eu desejei um livro em específico, segundo ele está escrito aqui. Mas, porém, por causa dos problemas que foram causados pela quarentena, estava desprovido de dinheiro para comprar esse livro. Mas ouvindo a palavra de Deus, declarei pela fé que esse livro chegaria nas minhas mãos. Foi quando fui participar de uma live ao vivo do irmão Marcos Honório Júnior. E naquele dia eu descobri que ele estava sorteando o livro que eu queria. Após, e agora esse após foi eu coloquei, né, aqui para aumentar o texto dele, que estava bem sucinto. Fui lá, compartilhei, marquei as pessoas e, para minha surpresa, vou receber aquele livro na minha casa. Pastor, pode parecer pequeno, mas Deus supriu exatamente a minha necessidade nesse momento. E eu continuo declarando a palavra de Deus pela fé. Esse é o testemunho do Jucinei, quando ele diz o que a palavra fez em mim. Veja, irmão, Deus quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Tem gente que acha que Deus só está interessado em curar câncer, coisas grandes. Deus quer fazer com você as coisas mais pequenininhas, que para você não tem significância. Deus quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Com o Jucinei foi assim. Deus o presenteou com o livro do seu coração, aquilo que ele queria para a sua vida, né? Agora nós vamos para o quadro Caixinha de Minhocas. É o momento onde você escreve a sua pergunta, tira a sua dúvida e nós lemos ela aqui para você. Pedro Pacífico, temos perguntas na nossa caixinha de minhoca? Teve um irmão que falou ali que a eternidade é igual ao oceano. A gente olha, mas não vê o fim. É que a eternidade também não tem fim, né? É. Eterno. Como perdoar alguém que já morreu? Veja, o perdão não depende do outro, o perdão depende de mim, né? Independente se a pessoa morreu ou não, o perdão é você liberar o que está no seu coração. Libere isso do seu coração, tire o peso, tire a mágoa, tire isso do seu coração, né? É não acolher a ofensa. Existe um livro maravilhoso, eu creio que essa pessoa que me fez a pergunta já até leu esse livro, que chama A Isca de Satanás. Veja, eu tenho um ministro amigo meu, pastor amigo meu, que ele disse que quando ele viu a capa desse livro, A Isca de Satanás, ele disse, rapaz, deve estar falando sobre mulher. E ele comprou achando que estava falando sobre isso, sabia? Só que quando ele começou o livro, ele descobriu que a isca de Satanás era a ofensa. E é exatamente isso, é você guardar a mágoa, você guardar a ofensa. Perdoar é jogar fora. É o que eu falei agora há pouco. Sabe? Guardar a ofensa é guardar a fralda suja. Joga fora. Esquece. Se a pessoa já morreu, paciência. Perdoa ela, esquece. Diz, olha, eu sei que você não está mais entre nós, eu sei que você nem está me ouvindo, mas para mim não faz nenhuma diferença guardar isso mais. Eu abro mão, jogo fora. Eu não lembro mais que isso aconteceu. Isso é perdoar. Próxima pergunta. Atitude de imitar o caráter de Jesus. Já se torna possível grandes milagres através da minha fé? Claro, eu falei hoje de manhã só sobre isso, basicamente. Ontem à noite, hoje de manhã. A fé opera pelo amor. Jesus tinha um caráter de amor. Quando ele amava, ele estava manifestando Deus, né? A manifestação da natureza de Deus é a manifestação do poder mais extraordinário do universo, que criou todas as coisas. Então andar em amor é sinônimo de criar, não existe impossível. Quando você anda, né, no caráter, no amor, manifestando a natureza de Jesus, ou a natureza de Deus, que foi manifesta por Cristo também, você está manifestando o maior poder do universo. E você, com certeza, vai operar grandes milagres. Próxima pergunta.
Pastor, sobre apontar o dedo aos erros dos outros e aqueles que continuam errando. O que é que tem? Você quer saber se é certo ou se é errado? Eu já falei aqui, né? Você tem que amar e julgar. Amar o irmão e julgar a si mesmo. E se meu irmão estiver errado? Veja, tem 2 textos que eu quero citar para você, que vai te trazer luz a isso. Bom, a Bíblia diz, se você vê seu irmão em pecado, vai ter com ele e fala com ele. Se seu irmão te der ouvido, pronto, você ganhou a alma do seu irmão. Veja, a Bíblia diz, se você vê seu irmão em pecado, para você falar com ele, não é falar com alguém que viu o irmão em pecado, não é falar no Facebook que viu alguém em pecado, não é nem se pensar em cogitar em contar para outra pessoa, é falar com o irmão, com ele. Se ele ouvir, beleza, tu ganhou teu irmão. Se ele continua no mesmo pecado, a Bíblia diz, chame alguém, vá com ele e fale de novo com seu irmão. 2ª vez, agora com uma testemunha. Se ele te ouvir, pronto, você ganhou seu irmão. 2ª vez. Você não pode ir com outro na primeira. Primeira é você sozinho, você que sabe, você que percebeu, fala com o teu irmão. Se ele não te ouviu, chama outro. Se ele não ouviu, aí diz, leve ele e exponha aos irmãos da igreja. Não é para a igreja toda, mas aos irmãos da igreja. Eu duvido que se tu for conversar com a pessoa que está em pecado a primeira vez, a não ser que o cara seja muito sem vergonha, né? Passar pela primeira, pela segunda, até que chegar na terceira, não vai chegar, né? Esse é um texto. O outro texto fala em Gálatas. Paulo diz, se você pegar alguém em falta, vós que sois os espirituais, devem corrigi-lo com espírito de mansidão e brandura. Mansidão e brandura. Amor com carinho. Restaura o cara com carinho. Por que a gente só vê o povo restaurando na marreta? A gente usa às vezes uma marreta para matar o mosquito. Pá! Porque não são espirituais quem está corrigindo. Então veja, o que significa? Significa que todas as vezes que alguém erra, irmãos, a gente tem que tentar restaurá-lo com amor. O objetivo não é matar, é restaurar. Entendeu? Veja que coisa curiosa. Talvez você já tenha visto uma cena como essa. A gente conhece alguém que é uma grande bênção na igreja, no ministério, um homem de Deus, 10 anos, 15 anos, 20 anos de ministério, uma bênção, lindo, lindo, maravilhoso, ministério tremendo. E aí, um dado momento, essa pessoa tropeça e cai. Bom, essa pessoa te ajudou a levantar 10, 15, 20 vezes, e não só você, mas 10, 15, 20, 300 pessoas ele já ajudou a levantar, mas agora ele caiu, mas ele é líder. E aí o peso sobre o líder aumenta, ó, números. Mas ele caiu. E as pessoas dizem assim, mas rapaz, fulano caiu, rapaz. Um homem tão bom, não era? Não era bom, cara. Pelo amor de Deus, tão íntegro, rapaz. Só pode ter sido uma armadilha de Satanás. Caiu numa armadilha de Satanás. Pô, até aí tá tudo certo. A gente reconhece que o cara era bom, que o cara era prudente, e reconhece ainda que ele caiu numa armadilha de Satanás, tá certo? Beleza, fulano caiu na armadilha de Satanás. A questão é, o que você vai fazer agora? Você vai terminar o serviço que o diabo começou? Ou você vai soltar ele da armadilha? A gente normalmente quer terminar o serviço. Rapaz, caiu na armadilha de Satanás, vamos terminar de matar? Que é para não sofrer? É isso que a gente tem visto. Por quê? Porque as pessoas são carnais. Próxima pergunta. Perdoei inúmeras vezes, mas o caráter dela é perigoso. Achei melhor me afastar. Está errado? Veja, tem 2 perguntas basicamente nessa mesma natureza, né? Essa aí falou, ó, eu perdoei várias vezes, mas o caráter da pessoa é duvidoso, né? E aí eu preferi me afastar. A outra diz assim, vem cá, eu perdoei, eu sou obrigado na verdade, eu sou obrigado a conviver com ela de novo? Veja só. A questão é o seguinte, se eu perdoei, eu esqueci. Tá? Eu esqueci. Quem não esquece é quem ofendeu. Raciocina uma coisa comigo. A Bíblia diz que Deus te perdoou, sim ou não? Deus nos perdoou, sim ou não? Sim. Mas para nos perdoar, sabe o que ele fez? Jogou o nosso pecado no mar do esquecimento. Deus jogou o meu pecado no mar do esquecimento.
Agora eu te pergunto, eu esqueci do pecado que eu cometi? Eu esqueci? Não, eu não esqueci. Deus é que esqueceu do meu pecado. Eu não esqueci do meu pecado. Então quando eu perdoo alguém, eu esqueço o que ele fez por mim. Ele é que não esquece. Agora veja, se ele não esquece, pode ser que ele não queira mais conviver comigo. E aí se ele não quer, problema dele, deixa ele pra lá. Ele que não quer. Agora, se ele quer e eu digo, eu não quero conviver com você, é porque eu não esqueci. Se eu não esqueci, eu não perdoei. Entendeu? Essa que é a questão. Agora veja, já vamos encerrar aqui agora. Veja, isso aqui. A pessoa é mau caráter. Veja, o fato de você conviver não tem que dizer que você tem que fazer negócio com ela. Ué, você não é bobo, você não é trouxa. Você não é? Você tem juízo. Vem cá, você entrou de fiador com mau caráter, o mau caráter passou a perna. Aí entrou de fiador de novo com mau caráter passou a perna. Vai entrar a terceira vez? Não, aí tenha paciência, né? Não é isso. Mas também não vai abandonar a pessoa. Vendo ela precisando, você não vai deixar de estender a mão, né? Essa é que é a questão, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua companhia. Já são meia-noite e agora é hora da gente descansar, porque amanhã, 11 horas da manhã, tem live aqui, exclusiva para você. Beijo no seu coração, até logo mais, em nome de Jesus.